No sufoco, o Flamengo bate o Racing e abre vantagem na Libertadores da América. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo não teve vida fácil nesta quarta. Em casa, diante de mais de 71 mil pessoas, o clube carioca sofreu para vencer o time argentino por 1-0. Destaque do jogo foi Carrascal, colombiano que mesmo atuando fora de sua posição, vem ganhando a confiança do treinador Felipe Luiz. Agora, na próxima semana, a equipe carioca pode até empatar, que avança para sua quinta final de Libertadores. Vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Muito boa tarde, gente boa. Agora está começando o Globo Esporte no primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores. Melhor para o Flamengo, 1-0 contra o Racing no Maracanã. Vantagem mínima, eu sei, mas vantagem é vantagem para a partida de volta lá na Argentina. O destaque foi o Carrascal, né? Jogou muito o Carrascal. O Flamengo só não fez mais gol que o goleiro do Racing. Cara, chato ele, hein? Anota o nome do rapaz, Facundo Cambeses. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de estar com raiva desse sujeito. Vai defender assim lá na casa. Espalma Cambeses! Uma defesa espetacular do goleiro do Racing! Ele foi bem, mas não foi invencível. Que fica, se eu fosse torcedor, se eu estivesse na arquibancada, é a luta que os jogadores deixaram tudo no campo. Semifinal de Libertadores, sempre uma ocasião especial. É minha marca. Ainda mais para ver um ídolo. Rossi, adoro Rossi. Ah, é Rossi, é? Agarra muito, gosto de pegada. Dona Ivani, a beijoqueira. Então mande um beijo pra Rossi, vá. Um beijo, Rossi. Pois merecia 2 pela defesa na chance mais perigosa do primeiro tempo. Rossi! Uma defesa espetacular no chute do Solari! Um beijo, Rossi. Eu esperava esse Racing que eu vi hoje, um Racing super vertical. E forte na marcação. A ordem para Arrascaeta e Pedro se movimentarem constantemente vinha da beira do campo, do homem de preto ali atrás. Mas estava difícil para os craques do time. Pedro, que não é o Álvares Cabral, estava cercado o tempo inteiro por Colombo, que não é o Cristóvão. O Flamengo precisava de um outro explorador. Um colombiano se apresentou. Carrascal segura o goleiro! Não pegou direito o Carrascal na bola! Era uma das novidades do time titular. É um jogador que melhorou ainda mais a tomada de decisão no terço final, perto da área. Vai passando o Carrascal, bola pra ele. Toque de cabeça do Arrasca, segura o goleiro! Lino já somava 10 jogos sem gols. Ontem, enfim, fez. Depois desse passe genial de Pulgar. Lino ficou tão empolgado que emendou 6 comemorações diferentes. Binóculos, salto sobre a bandeirinha, abraços, aponta pro céu, faz o L. E esse gesto aí que eu nem sei o que é. Mas, para tudo, alarme falso. O lance foi para revisão. Impedimento. Decisão final, fora de jogo. O mérito do time para mim foi a paciência. Paciente, insistente. E o melhor do jogo justificou ainda mais a escolha. O passe de Carrascal botou o Bruno Henrique na cara do gol. Que bolão! Bruno Henrique saiu na cara do gol! Cambeses ainda evitou. Carrascal bateu! Mas o rebote sobrou para Carrascal. Eram 7 jogadores do Racing dentro da área. Nenhum impediu que ela entrasse. Um gol chorado, festejado por 71 mil rubro-negros. Carrascal! É o nome que desafoga a nação rubro-negra!
um jogador ainda mais letal do que era. O que me deixa mais feliz é essa evolução dele. Vene Casagrande, tá feliz? Gostou do Flamengo, Vene? Conta pro povo o que você achou desse jogo. Vamos lá, Fernandinha. Na sua introdução aí, quando o Isabelle Benito ainda estava participando da transição, eu achei perfeito o que você falou. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele não tem que reclamar de nada, muito pelo contrário. É uma semifinal de Libertadores contra, atualmente, o melhor time da Argentina e um time extremamente difícil de ser batido. Inclusive, a estratégia do Racing estava dando certo até o gol do Carrascal, porque, de fato, eles vieram para fazer aquele jogo e o jogo foi perfeito na estratégia de jogo deles. Porém, do outro lado, no caso do lado do Flamengo, tem um elenco absurdo e um treinador que entende muito de futebol. A escalação dele foi extremamente correta, embora ontem eu tenha defendido, entre aspas, a manutenção do Samuel Lino, mas a gente pôde ver que a entrada do Carrascal deu uma outra cara, uma outra dinâmica à equipe do Flamengo e o melhor, deu ao Felipe Luiz uma arma para o segundo tempo com a entrada do Samuel Lino, que entrou muito bem. E eu achei correta também a escalação do Danilo. Achei melhor ter poupado o Léo Ortiz, exatamente. Isso, né? Achei correto também a entrada do Varela, acho que ele foi bem. Então o Felipe Luiz ele foi muito bem na escalação e nas alterações durante o jogo. Porque tudo que estava acontecendo durante o jogo, o Felipe Luiz estava entendendo e, entre aspas, estava dando certo para a estratégia dele. Tanto é que no segundo tempo ele mudou um pouco. Quando ele bota o Samuel Lino, o que ele faz? Ele quer atacar mais o espaço. Ele bota o Ayrton Lucas, ele quer atacar mais o espaço do lado esquerdo. E foi dando certo. Só que o gol não estava saindo. Isso estava deixando o torcedor ansioso e o próprio time ansioso. Mas nos minutos finais, eis que o Carrascal ele foi coroado, porque de fato foi uma grande partida. Até o gol dele, eu vou ser muito sincero com você, eu iria eleger o melhor em campo o Sosa, o volante e o zagueiro. Na verdade, o líbero da equipe do Racing, que jogou muita bola. Mas o Carrascal no lado do Flamengo também fez uma grande partida. Arrisco dizer que é a melhor partida do Carrascal dele com a camisa do Flamengo e ele vem justificando o alto investimento que o Flamengo fez para poder contratá-lo. Mas ele tem números incríveis. Foi você que trouxe 12 jogos. Agora eu não sei quantos minutos deveria ter que fazer a conta com os minutos de ontem. Mas até ontem ele tinha 426 minutos em campo, 1 gol e 4 assistências. E não é só isso, né? Exibição também de chamar a atenção. Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, ele jogou muita bola também. Só que a gente falou pouco disso, a gente falou mais do Arrascaeta, que fez aquele golaço. No jogo de ontem, sem sombra de dúvidas, o melhor em campo do lado do Flamengo e o melhor em campo também na partida, porque acabou fazendo o gol da vitória para o Flamengo. Então, o jogador ele vem justificando o alto investimento que o Flamengo fez, no ponto de vista dinheiro e também no esforço. Porque vocês vão se recordar que a novela para trazer o Carrascal foi bem longa, durou mais de 3 meses. Então o Flamengo, de fato, mostrando que fez uma contratação extremamente certeira e o jogador, obviamente, ajudando dentro de campo com atuações como essa numa semifinal de Libertadores. Então isso precisa ser muito valorizado. Muita gente normaliza o que está acontecendo, mas o Flamengo está enfrentando um time muito difícil numa semifinal, então tem que comemorar. É óbvio que se você tivesse a oportunidade de fazer um placar mais elástico, como eu defendi aqui, você tinha que fazer. Só que o contexto do jogo de ontem não foi como aconteceu contra o Estudiantes, por exemplo, quando o Flamengo teve as oportunidades de fazer o gol e acabou não aproveitando. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas tanto passou, é que não passou? Teve um torcedor que me fez essa pergunta, por exemplo, na minha live. Pô, 2-1 você reclamou, porque 1-0 você está comemorando. Você tem que levar em consideração na análise o contexto da partida. A partida de ontem foi muito mais difícil para o Flamengo do que aquela no jogo de ida aqui no Maracanã contra o Estudiantes. E lá na Argentina vai ser muito mais difícil. Só que o Flamengo, com certeza, aprendeu com os erros. E eu tenho certeza que não vai jogar tal como jogou lá na Argentina contra o Estudiantes. Vai ter um adversário muito mais difícil, só que eu vejo um Flamengo mais preparado, mais pronto, tecnicamente, taticamente e também mentalmente. Olha só, o Carrascal foi eleito o herói da partida, além de ter marcado gol, como o Vene trouxe, todo mundo sabe, quem não viu ontem a gente está contando. Ele distribuiu, gente, 36 passes e fez a diferença em campo. O gol foi o segundo dele com a camisa rubro-negra desde a chegada dele. O Vene trouxe aqui já os números, são 12 partidas, 2 gols e 4 assistências. E aí, Lucas Pedrosa, ontem, quando a gente trouxe o campinho do Flamengo, que era uma especulação, né, do coisa que tem uma pessoa que não está mais contando pra gente o drone da escalação, aí a gente fica errando. Não, mas eu vou te falar que ainda bem. Porque, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Cebolinha seria titular. Em cima da hora, o Felipe Luiz mudou. No jogo de ontem, o Samuel Lino também seria titular.
Então, E aí a muda. gente como não... O Léo Ortiz também. Então, como a gente não tem mais o teu drone, o Felipe Luiz é a louco. gente especulou aqui, errou um monte de coisa. Erramos um monte de coisa. Inclusive, o Carrascal não estava nessa lista ali dos prováveis. Sim. E você disse o quê? Fernanda, eu colocaria ali o Carrascal. É um jogador que ontem... Eu fiquei, acabou o jogo, eu falei, meu Deus, que jogador, botei até lá no grupo, né? Que jogador absoluto, né, ô Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni Casagrande, galera de casa, torcida do Flamengo que tá feliz por aí. A gente comentou ontem sobre a opção do Samuel Lino, e aí eu falei, cara, entre Michael e o Bruno Henrique, eu colocaria o Samuel Lino, entre os jogadores da posição da ponta esquerda. Mas eu lembrei muito bem do Carrascal. E aí, ele não é daquela função e tudo mais, mas ele é o jogador que tá pedindo passagem. Ele é o jogador que toda vez que ele entra com a camisa do Flamengo, ele consegue fazer a diferença. Tá no momento de confiança, tá no momento melhor. E eu sou suspeito para falar desse atleta porque eu acompanho ele há muito tempo. Há mais de 2 anos o Vasco tenta a contratação do Carrascal. É verdade, É verdade. Pedro? Já falei isso aqui diversas vezes. Só que ele sempre foi um jogador que detinha altos valores. Tanto é que essa novela que o Vene trouxe, e eu tô falando do Flamengo, tá? O time com um poderio financeiro maior da América do Sul, o time mais forte aí que tá disputando as grandes competições, e era sempre muito difícil negociar em relação ao Carrascal. Mas dentro da Colômbia ele já era encarado como um grande craque, como um grande jogador, talentosíssimo, convocado diversas vezes para a seleção colombiana, e quando ele chega ao Flamengo eu falo, cara, talvez a torcida do Flamengo tenha que ter um pouquinho de paciência, porque ele tenta muito, e ele tenta muito porque ele é diferente, porque ele é mais plástico, e ele pode errar, mas quando ele acertar, ele vai conseguir decidir jogos. Então ontem foi o que ele fez. Para mim uma partida, como eu disse até do Pedro no último final de semana, partida nota 10 do Carrascal ontem. Ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de meia, ele jogou de ponta direita, ele infiltrou no ataque quando ele precisou fazer e ainda conseguiu fazer o gol da vitória que deu essa vantagem ao Flamengo. Um jogo muito difícil, a gente também previu ontem aqui sobre o goleiro Cambeses, é um jogador que a gente já tinha acompanhado também em data FIFA contra o Porto Rico, inclusive. Ele entrou na vaga do Dibu Martins e a Argentina está procurando uma nova geração de goleiros, porque o Dibu já está mais velho, já vai para sua segunda Copa aí em pouco tempo, e lá para 2030 o Cambeses é um jogador especulado. 28 anos ele tem e é um jogador para substituir o Dibu Martins na seleção argentina. Então ontem o Flamengo só não ganhou demais por causa dele. Para mim, até eu discordo do Vene, o Souza jogou muito mesmo, mas o melhor em campo seria o Cambeses. Seria o goleiro do Racing porque o Flamengo conseguiu fazer ele tentar várias defesas. De forma geral, acabou ficando para o Carrascal. Mas foi uma equipe que competiu, foi uma equipe que tentou tirar um pouco do controle do meio-campo do Flamengo, teve suas chances, obrigou o Rossi a trabalhar, só que o Flamengo, se você for colocar os 90 minutos, foi melhor, criou mais oportunidades. Eu acho que o Carrascal foi o grande ponto de diferença dessa equipe. O Flamengo é uma equipe melhor, vai para a Argentina e o recado é simples. Não adianta ficar contando com essa vantagem. Se achar que vai contar com essa vantagem do 1-0 e vai conseguir segurar o jogo por lá, esquece, não vai conseguir. Porque eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram ontem. Muita bola aérea, muita bola na profundidade, tentando encontrar as costas do lateral, que é uma coisa que o Flamengo sofreu desde o jogo contra o Estudiantes, essa bola atravessada nas costas do lateral, e lá o clima é diferente. Para quem não teve a oportunidade de ver qualquer coisa sobre o Racing jogando dentro de casa, bota aí no Google e entenda um pouco sobre o clima lá na Argentina. Vai ser difícil demais. Então o Flamengo tem que jogar bola. O Flamengo tem que ter controle de meio campo e o Flamengo tem que entrar em campo para poder vencer, não segurar o resultado. Então esse que fica para mim o aprendizado. Para mim foi uma boa partida do Flamengo e vai como favorito para essa semifinal. Fernandinha e Pedrosa, eu acho que vocês vão concordar comigo. Mais importante que você ter a vantagem de poder empatar lá na Argentina, eu acho que a vitória do Flamengo faz com que o Racing saia mais para o jogo. Porque, querendo ou não, eles vão ter que fazer o resultado. Eles vão ter que buscar o gol. Então, esse resultado feito aqui no Maracanã, entre aspas, obriga o time argentino a mudar a postura. Que, para mim, é um time montado para mata-mata. É um time que sabe jogar esse tipo de competição. Tanto é que vem fazendo história aí nos últimos meses, inclusive ganhando de brasileiros. Cruzeiro em final de Sul-Americana e já eliminou o Corinthians. Então, é um time que sabe jogar esse tipo de competição. Mata-mata. E lá na Argentina, agora com essa desvantagem no placar, eles vão ser obrigados a mudar o estilo de jogo. Porque se eles saem aqui com o empate, eles não iam mudar em nada. Eles irão fazer a mesma estratégia. Mas você acha que ontem eles ficaram se defendendo? Eu acho que no começo do jogo, e aí eu acho que foi uma leitura do técnico do Racing, no caso. O que ele entendeu? Contra o Estudiantes, o Flamengo amassou. Foi logo pra cima.
Porque o Estudiantes estava atrás. Ontem eu fui pego de surpresa, não sei se o Felipe Luiz foi pego de surpresa, mas o Racing começou pra cima. O jogo deles é corajoso. Pra cima, por quê? Mas eu acho que não é nem eu o acho perfil que foi pra deles, quebrar né? a estratégia. Não, é o perfil, exatamente. sim. Eu acho que eu Então, discordo. não é o perfil de ficar retrancado. Eles não são retrancados. Não são, o perfil time é de deles coragem. é ir pra Não, cima. mas não é um time tão ofensivo como foi no começo ontem. pô. Muito ofensivo. É, foi pô. muito bloco altão. Fernanda Eu vai lembrar vi aqui lá no do jogo do Newton Santos. Pô, eu vi. Não é pra falar sobre isso. Pra mim foi pego. E olha que a gente tá falando de um time que tá mais consolidado. A gente já viveu uma temporada inteira. O jogo do Newton Santos aconteceu no início da temporada. E eles já eram bem, assim... Já eram ofensivos. Ofensivos, assim. Eu acho que aquela versão, inclusive, era a melhor versão do Racing. Sim, é que melhor. foi pós-Copa Eles Sul-Americana. tinham acabado de vencer a Sul-Americana. Exato. Mas o DNA do técnico Exato. é DNA ofensivo. É a característica dele. É de coragem. Eu não fui surpreendida. Eu não achei que eles iam vir pra ficar eu fui retrancados. surpreendido nesse sentido. Eu acho que eles foram muito pra cima no começo do jogo. O Estudiantes, que era da minha palheta, era da minha chave na Libertadores. Grupo muito fechado. O Estudiantes, ele tem esse perfil. Joga por uma ele bola. entende que ele tecnicamente está abaixo, em outra prateleira, e ele joga por uma bola. E eu falo, quem resolve a parada pro Botafogo é o Igor Jesus naquele jogo contra o Estudiantes, em que ele faz a diferença. Pra você ver como é contraditório isso. Mas o Racing é diferente. O Racing Estudiantes começa fechado, toma 2 gols em 8 minutos. O Racing começou pra cima, o que fez? Segurou, entre aspas, o Flamengo. Conseguiu, pelo menos. Quase fez gol. Quase fez gol. Foi por um detalhe. Antes de mudar de assunto, que eu vi que vai mudar de assunto ali, eu preciso elogiar a atuação de um jogador que a gente até debateu aqui ontem, se ele deveria ser titular ou não. O que o Pulgar jogou ontem foi um absurdo. É porque teve Carrascal jogando acima da média, teve o goleiro do Racing fazendo grandes defesas, teve o Sousa também fazendo uma grande partida. Mas ontem o Pulgar, ele justificou por que ele tem que ser titular. E uma pessoa que está falando aqui, fãzaço do futebol do Saúl, tá? Mas hoje, pra mim, ele é peça crucial no esquema tático do Felipe Luiz. Ele jogou muita bola em todos os sentidos, fazendo cobertura, dando passe, quebrando linha adversária. Enfim, jogada aérea ele também é importante. Então, assim, hoje, pra mim, não tem dúvidas, o Pulgar é titular ao lado do Jorginho. E não é de hoje, né, Pedrosa? Enquanto você confere, eu vou falando. Ele não tomou amarelo. Ele não tomou amarelo. É verdade, ele não tomou amarelo. Ele não tomou amarelo. Inédito. Coisa inédita. Verdade. Agora, não é de hoje que o Pulgar... A gente já vai trazer, gente, a informação do Pedro, tá? Foi, a princípio, até um drone do Vene Casagrande, depois o Flamengo confirma. A gente quer saber se ele vai jogar ainda essa Libertadores, como é que tá o Pedro. Ô, Pedrosa, não é de hoje que o Pulgar, ele como se fosse uma alma ali do Flamengo. E aí, tem alguns momentos de outras temporadas que o Flamengo nem tava tão legal e ele era sempre, assim, um respiro, né, pro torcedor. E volta de lesão, alguém percebeu que ele estava parado? Não, nada, zero. Muito pelo contrário. Eu já até discordei de uma afirmação do Felipe Luiz dizendo que ele é jogador do nível do Barcelona. Não é. Mas aqui na América do Sul, ele é top. Ele é um volante top, ele é um volante completo, ele é um volante que destrói, que constrói, que consegue ter visão de jogo, que dá o passe para quebrar linha, que consegue também ter um preenchimento de campo a ponto dele, no nível técnico, não dever muita coisa para Jorginho, por exemplo. Em relação ao Saúl, pelo estilo de jogo do Flamengo, eu acho que ele tá na frente mesmo. E isso aqui não é nenhum demérito pro Saúl, que é um grande jogador, mas o Pulgar, ele é um equilíbrio desse time do Flamengo, ele é o termômetro desse time do Flamengo. E ontem, se não fosse o impedimento milimétrico do Samuel Lino, seria uma assistência bizarra que ele teria dado. Bizarra, porque foi um passe assustador, um passe de um grande volante de fato. Então o Pulgar no Brasil, ele é top, ele é top. Se for fazer uma lista aí dos 5 melhores volantes, ele vai estar nessa lista com certeza. Inclusive, eu acho que o elenco do Flamengo hoje é considerado o melhor do futebol sul-americano, muito por conta disso. A gente está falando de vários grandes jogadores, só que grandes jogadores com características diferentes. Isso faz com que, com o Felipe Luiz, ele tenha alternativas diferentes para poder montar a sua equipe. Por exemplo, se ele quiser ter um volante diferente de um volante como o Pulgar, que tem mais pegada, ele tem o Saúl à disposição dele. O Carrascal, ele pode jogar em várias funções no setor ofensivo. E aí, entre outros atletas aqui. Então, méritos ao Felipe Luiz, que sabe aproveitar muito bem. Exatamente. O Plata entrou muito bem. Eu vou falar do Plata, porque quando a gente for falar do Pedro, eu vou dar minha opinião em relação ao Plata. Olha só, o Pedro, o Flamengo informou que ele, após ser substituído no segundo tempo, com dores do braço direito, passou por exames de imagem e o laudo, gente, apontou fratura sem desvio na una. Então, o jogador vai ser reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer o planejamento de recuperação.
O Vene tinha conseguido essa informação de forma exclusiva, né, com o seu drone, e depois o Flamengo confirmou em suas redes sociais. E agora, Vene, tem algum outro panorama? Tá tudo na mesma? Deixa eu só dar uma aula aqui, porque eu estudei isso. Aí eu gostaria de usar meu conhecimento. Pode falar. Una, para quem não sabe, é o osso mais longo do antebraço. Então, foi esse osso que o Pedro fraturou, infelizmente. Muito bem. Aí... Palmas para Vene Casares. Mas sobre o Pedro... E você sabe qual é o osso ao lado da Una? Não sei, aí é eu o não rádio. sei. Ah, obrigado. Pensei que era o Duna. Vai, Vene! Mas esse rádio aí sintoniza onde? Eu acho que sintoniza na Libertadores ou não? Ele joga ou não? Boa pergunta, mas vamos lá, só para contextualizar. Quando eu recebi essa informação, a primeira pergunta que eu fiz para a pessoa foi: ele vai ficar quanto tempo sem poder atuar? E essa pessoa não soube dizer e ainda não tem como saber dizer por quê. Depende da proteção, depende de como ele vai se adaptar a essa proteção. E o Pedro é um jogador que ele utiliza muito o braço. Embora, obviamente, utiliza mais as pernas, mas é um jogador que utiliza muito o braço para poder atuar. Então não tem como saber quanto tempo ele vai ficar sem poder atuar. Ele vai ficar com o braço imobilizado entre 21 dias e 30 dias, ou seja, 3, 4 semanas. E aí não tem como eu dizer aqui na frente das câmeras quanto tempo ele ficará sem poder atuar. E aí muita gente me pergunta, quem tem que ser o reserva do Pedro? Eu vou já dar a minha opinião em cima do que o próprio Bruno Henrique disse. Para mim não tem que ser mais o Bruno Henrique, até porque ele vive um momento ruim e ele após o jogo conversou com o Felipe Luiz e disse que quer ajudar em uma outra função, não mais como centroavante. E aí entra o Gonzalo Plata, Pedrosa. Eu acho que esse jogador, ele faz a função de falso 9, digamos assim, de uma maneira quase que perfeita. Não é um jogador que tem a finalização como o Pedro tem, mas é um jogador que colabora demais quando atua de falso 9. Então acho que o Flamengo, caso o Pedro não possa jogar no jogo do dia 29 da semana que vem, acho que o Plata seria o reserva imediato. Não é cirúrgico, nada não, disso, ainda né? não é cirúrgico. Só uma imobilização. Exatamente. Eles, muitas vezes, eles criam até moldes 3D para justamente você, com impressora 3D, né, que é uma tecnologia hoje em dia utilizada na medicina, para ficar perfeitamente no braço do Pedro, não ser uma coisa, bota uma tala qualquer. Eles criam um molde 3D para que o Pedro possa se recuperar e proteger também a lesão. Até porque depende se o jogador vai sentir dor quando ele estiver atuando, depende de muita coisa. E depende também do tipo de mobilização, né? Porque imagina, o futebol é um esporte de choque. Sim. Então, quando ele cai, ele apoia a mão para se proteger. E se a mão está imobilizada, não tem como, ele quebra mais Lembra ainda. quando o Rafinha fraturou o nariz? Teve essa dúvida também de como seria, como ele iria atuar, se ele iria se adaptar à máscara. Você lembra disso? Lembro, foi em 2019, inclusive. Lembro. Eu acho difícil ele ficar fora do jogo. Pô, mas aí vai fazer o quê? Vai ligar pro Wolverine. Qual é o nome daquele homem que tem Wolverine, né? Wolverine vai ligar pro Wolverine. Ué, o Léo Ortiz tinha a previsão de ficar fora um mês e tem chance de jogar. Mas é fratura óssea, né? É muito diferente. Porque a fratura óssea, ela tem uma abreviação, às vezes, quando se faz a cirurgia. Mas dependendo do tipo de fratura... Não sou ortopedista, né, gente? Às vezes, obviamente, ela é mais rápida da forma conservadora. E ele ainda tentou ficar em campo, né? Pois Eu já quebrei a Una, sabia? Sério? Nunca Sério. A Una é desse dedinho mindinho, o rádio esse é o que é o lado. Eu vinha correndo, botei o braço na frente e plá, quebrei a Una. Mas eu era pequena, né? Imagina. E a tecnologia hoje do futebol para recuperação de lesão é uma coisa impressionante. Vai o Pedrosa operar o joelho, fica 6 meses recuperando. Dói até Os hoje. homens entram no não sei o quê, bota não sei o quê, bota não sei o quê. Em um mês tá todo mundo de volta. Agora, olha só os números. O Pedrosa já falou muito bem aqui desse goleiro do Racing. Incrível. Ele conseguiu segurar o ataque rubro-negro. Gente, foram 19 finalizações, sendo 8 no gol contra 3 chutes do Racing. Cambeses, né, participou, que é o nome do goleiro, diretamente de 5 defesas. E aí, na entrevista na Zona Mista, ele disse que o adversário contou com a sorte, Pedrosa, para garantir a vitória nos últimos minutos. Você achou sorte? Uma coisa muita competência quando ele agarra a bola do Bruno Henrique, finalizada. O Carrascal foi muito competente ali de pegar o rebote. Mas ia ser mais uma super defesa do goleiro ali naquela finalização do Bruno Henrique que origina o gol. Porra, não tem sorte. Se o cara fez essa quantidade de defesas, é porque não é sorte. Se ele tivesse pegado uma, e aí, depois ele tivesse tomado 3 gols, aí tu ia falar, realmente, aquela lá foi sorte. O cara faz essa quantidade de defesas. É um dos melhores jogadores em campo. 1 contra 1, defesa plástica, pulando, sai de gol. Sorte? Porra.
E o treinador deles falou, sabia? O treinador falou. Mas eu acho... Não, falou errado. que eles vão estar inteiros na final, que vai ser... Cadê? Tem ele falando aí. Inclusive, vale elogiar a preparação física do Flamengo. O Racing é um time que está se preparando há um mês, poupando jogadores há um tempão, e chegou no Maracanã e eu acho que fisicamente sentiu mais que os atletas do Flamengo. Entende o que eu estou falando? Cadê? Roda aí a sonora do treinador. Y que juntos tenemos que estar más juntos que nunca, porque estamos más vivos que nunca y sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Buenas noches. Poder no, vamos a ir a Lima. Esse aí toma o próximo adversário do Vasco, com certeza. Não é? Toma ou não toma? Toma. Que negócio que dá asa, sabe, ô Vene Casagrande? Pré-treino. Não é possível. Ele não para. A gente falou do Pedro, que saiu lesionado, mas quem se machucou também foi o Santiago Sousa. Sofreu uma cotovelada acidental do companheiro dele, do Marcos Rocha. Ele teve o rosto, gente, machucado. Eu fiquei impressionada na hora. O bichinho parecia que tinha sido picado pela abelha. Olha como é que ficou a cara dele, gente. Coitado. Meu Deus, sangrou o nariz, manchou a camisa dele. O jogador foi um dos grandes destaques defensivos aí. Foi você que falou agora aqui no programa que ele seria, se não fosse o Carrascal? Eu votaria nele até o gol do Carrascal. Por exemplo, se o Racing conseguisse o empate, que para eles seria uma vitória no Maracanã, eu ia votar nesse rapaz aí, porque pra mim ele jogou muita bola mesmo, Dá assim. uma apurada aí. Eu acho que já saiu que teve uma fratura no maxilar. Teve fratura no maxilar. Dificilmente ele vai jogar o segundo jogo. Quase impossível. Parece até que estão avaliando pra ver se é caso cirúrgico. Meu Deus, a forma como ficou ali... Já vamos falar mais. Sabe o que é o pior? Fogo amigo, né, cara? Foi horror. Queria bater no Flamengo, bater no amigo. Errou. Esse Rô joga bem também. Ele jogou no Argentina, Copa do Mundo. Muito bem. E aí pode ser, provavelmente, ainda mais na face, pouco tempo, falta uma semana pro próximo jogo. Tem que descansar. Eu acho nada a ver jogar no dia 29. Nada a ver. Risco à saúde. Agora. Descansa. A vitória do Flamengo sobre o Racing, na última quarta-feira, no Maracanã, teve um protagonista improvável e, ao mesmo tempo, promissor. Jorge Carrascal, o meia colombiano contratado a peso de ouro, foi o nome da partida e responsável pelo gol que garantiu ao rubro-negro a vantagem na semifinal da Libertadores. Mais do que o placar, a atuação do camisa 10 mostrou que o investimento feito por Felipe Luiz começa a dar retorno dentro de campo e que o jogador pede passagem entre os titulares na reta final da temporada. Os números do colombiano ainda não impressionam à primeira vista. Mas o que se viu no Maracanã foi um desempenho acima da média, cheio de personalidade e de decisões corretas nos momentos mais difíceis da partida. Carrascal não apenas marcou o gol da vitória. Foi dele a origem das principais jogadas ofensivas do Flamengo em uma noite de tensão, nervosismo e equilíbrio. O duelo seguiu o roteiro clássico de uma semifinal de Libertadores. Muita marcação, poucas chances e um clima elétrico nas arquibancadas, com mais de 71 mil torcedores empurrando o time do início ao fim. Dentro de campo, Carrascal foi o jogador mais lúcido. Movimentou-se por todo o ataque, buscou o jogo e se apresentou como uma válvula de escape diante da forte marcação argentina. Finalizou 4 vezes, sofreu 6 faltas e distribuiu 36 passes, além de ser o único a balançar as redes em um confronto marcado por oportunidades desperdiçadas e gols anulados, um para cada lado. Foi, de fato, o dono da noite no Maracanã. O gol saiu quando o empate sem gols parecia inevitável. O Flamengo já demonstrava certo nervosismo com o relógio se aproximando do fim e a perspectiva de decidir a vaga fora de casa. Carrascal iniciou a jogada ainda no meio de campo, com uma arrancada característica. Ele lançou Bruno Henrique pela esquerda, o atacante invadiu a área e finalizou. O goleiro Cambeses defendeu parcialmente. Mas no rebote o colombiano apareceu bem posicionado e contou com um desvio em rojo para ver a bola morrer no fundo das redes. Um gol de insistência, talento e, por que não, de sorte. O estádio explodiu. Era o gol do alívio e da esperança, o gol que pode mudar o rumo da temporada rubro-negra. Após o apito final, Carrascal foi só emoção. Falou sobre o esforço coletivo e destacou a importância da vitória em um duelo tão equilibrado. Foi uma partida dura, um rival da Argentina, físico, com bons jogadores. Desde o primeiro minuto buscamos o resultado. Sentíamos a angústia da torcida, mas também sabíamos que podíamos entregar um grande jogo.
Jogar com esse apoio, com essa energia, faz toda a diferença, afirmou o meia, visivelmente emocionado. A noite também teve um significado especial fora das 4 linhas. Nas arquibancadas, o pai de Carrascal, Jorge Luiz, acompanhava tudo de perto. Foi ele quem alimentou no filho o sonho de ser jogador e quem, apaixonado pelo futebol brasileiro, deu ao caçula o nome de Romário, em homenagem ao craque tetracampeão mundial pela seleção. Hoje foi um dia espetacular. Ter meu pai aqui é uma motivação extra. Ver ele na arquibancada é algo muito bonito. É um orgulho poder jogar num time como o Flamengo e viver uma noite assim, completou. Desde sua chegada ao clube, em julho, Carrascal tem buscado espaço num elenco repleto de estrelas. O gol contra o Racing foi apenas o segundo dele com a camisa rubro-negra, e o jogo marcou a 5ª vez em que começou entre os titulares, a primeira na Libertadores. Ao todo, já são 12 partidas, 2 gols e 4 assistências. Números que indicam uma evolução gradual e constante sob o comando de Filipe Luís. O investimento foi alto, 12 milhões de euros. Cerca de 77,5 milhões para tirá-lo do Dínamo Moscou. O Flamengo precisou de paciência nas negociações e o tratou como um alvo prioritário. Mesmo assim, sua contratação foi a última a ser concluída na janela, fechando um ciclo de reforços que buscava dar ao elenco mais profundidade e alternativas criativas. A ideia inicial era que Carrascal disputasse posição diretamente com Arrascaeta, mas o desempenho recente mostra que ele pode ser bem mais do que um simples reserva de luxo. Contra o Racing, Filipe Luís decidiu surpreender. Escalou Carrascal na vaga de Samuel Lino, deslocando-o para o lado esquerdo do ataque. Durante a partida, o colombiano circulou por todos os setores ofensivos. Caiu pela direita, apareceu no centro e até se posicionou como um segundo atacante em algumas jogadas. A movimentação confundiu a marcação argentina e deu ao Flamengo uma dinâmica diferente, mais leve e imprevisível. Encaixava muito bem no plano de jogo que eu pensava, explicou o treinador após o confronto. Sabíamos onde poderíamos machucar a defesa deles, e a posição do Carrascal era essencial para isso. Ele vem vivendo um grande momento e jogadores assim precisam estar em campo, completou. O técnico também revelou a estratégia por trás da escolha. A ideia era poupar Lino para o segundo tempo, aproveitando a fadiga do lateral adversário e o jogo mais aberto. A aposta deu certo. Carrascal foi decisivo e o Flamengo conseguiu administrar o resultado sem correr grandes riscos. O mais importante é que ele tem qualidade para atuar em qualquer uma das 4 posições do ataque. Está confiante, tem treinado muito bem e merece essa sequência, destacou Filipe Luís. Carrascal tem um histórico curioso. Revelado pelo Milionários da Colômbia, ele se transferiu cedo para o futebol europeu, jogando pelo Sevilha B, da Espanha, e pelo Karpat, da Ucrânia. Seu nome começou a ganhar projeção internacional no River Plate, onde atuou entre 2019 e 2022, conquistando títulos e se destacando pela habilidade e ousadia. Em seguida, foi negociado com o CSKA Moscou e depois com o Dínamo, onde manteve boas atuações mesmo em um cenário esportivo e político complexo. A transferência para o Flamengo representou um recomeço e uma oportunidade de retornar ao protagonismo no futebol sul-americano. A adaptação ao Brasil foi rápida. Carrascal demonstrou desde os primeiros treinos que queria ser mais do que uma promessa. Apelidado de Neymar colombiano pelo estilo driblador, pela irreverência e pela facilidade de improvisar em espaços curtos, ele conquistou o vestiário e passou a ser elogiado por companheiros e comissão técnica. A torcida, inicialmente cautelosa, começa a se render ao seu talento, especialmente após a atuação decisiva contra o Racing. Ele é um jogador que evoluiu muito desde que chegou. A tomada de decisão dele no terço final do campo está muito mais madura. Hoje, é um atleta mais letal, mais criativo e com uma confiança que contagia o grupo, avaliou Filipe Luís. O treinador, conhecido por sua leitura tática refinada, enxerga em Carrascal um perfil de jogador moderno, capaz de atuar em diferentes funções e de oferecer imprevisibilidade ao sistema ofensivo. O Flamengo procura atletas com qualidade, mas também inteligentes, que saibam o que fazer com a bola. E o Carrascal tem mostrado exatamente isso, completou. No vestiário, o colombiano é descrito como um jogador leve, bem-humorado e competitivo.
Nos treinos costuma ser um dos últimos a deixar o campo, sempre praticando finalizações e jogadas de 1 contra 1. Essa dedicação tem sido notada pela comissão técnica e pelos companheiros. Arrascaeta, que disputa a posição com ele, afirmou recentemente que vê no colega um talento raro e que o considera uma peça fundamental para o sucesso do Flamengo nas próximas competições. A tendência é que Carrascal mantenha a titularidade nas próximas partidas, especialmente pela má fase de Samuel Lino, que não marca há 11 jogos. Felipe Luiz ainda conta com nomes como Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro e o jovem Juninho para compor o ataque, mas o momento do colombiano o coloca um passo à frente dos concorrentes. A decisão sobre a escalação para o jogo de volta contra o Racing, em Buenos Aires, será tomada nos próximos dias. Mas tudo indica que o camisa 10 começará novamente entre os 11. Dentro do elenco, o desempenho de Carrascal tem sido visto como um símbolo do bom trabalho de Felipe Luiz na gestão do grupo. O treinador tem conseguido equilibrar minutos entre os jogadores e valorizar quem demonstra evolução. O caso do colombiano é um exemplo claro disso. Chegou como uma aposta, foi testado aos poucos e agora desponta como uma das principais armas ofensivas do time. O ambiente é de confiança e de expectativa por mais atuações como a do Maracanã. A torcida rubro-negra, exigente como sempre, saiu do estádio com a sensação de que o Flamengo reencontrou um jogador diferenciado. O gol decisivo na Libertadores pode ser o início de uma nova fase tanto para Carrascal quanto para o próprio time, que busca consolidar um estilo de jogo mais coletivo e menos dependente das individualidades. A atuação do colombiano mostrou que é possível aliar talento, intensidade e disciplina tática. Um trio essencial em partidas grandes. Fora das 4 linhas, Carrascal tem demonstrado maturidade. Em entrevistas evita comparações e fala com humildade sobre o processo de adaptação. Reconhece a pressão de jogar em um clube do tamanho do Flamengo, mas diz que se sente confortável com o desafio. Aqui cada treino e cada jogo tem uma importância enorme. É um clube que te faz crescer. Estou feliz e quero seguir ajudando meus companheiros, disse o colombiano em recente conversa com a imprensa. Se o gol contra o Racing será lembrado como o ponto de virada de sua trajetória no Flamengo, o tempo dirá. Mas o que ficou claro é que Carrascal deixou de ser apenas uma promessa para se tornar realidade. Sua técnica refinada, somada ao amadurecimento tático e a confiança que vem recebendo do técnico e dos colegas, o colocam em um novo patamar dentro do elenco. O jogador que chegou cercado de expectativa começa a corresponder em campo, e em um clube como o Flamengo. Isso faz toda a diferença. O Maracanã testemunhou uma noite de afirmação, daquelas que marcam a carreira de um atleta. Carrascal mostrou que